César de Oliveira Santos. Ainda não, estou aqui, mas vamos deixar aqui marcar. Agora sim, Márcio está gravando. Por aqui, Roberta. Tudo jóia? Tudo tranquilo, e aí? Tudo bem também, fora o calorzão, né? Oxi. Vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 114, e o tema de hoje é a banalidade pandêmica. Então, vamos lá, né? Eu estava pensando com os meus botões aqui, né, cara? Como é que se explicaria esse boom estrondoso, né, dos vídeos curtos, né? Então você tem aí o TikTok, acho que ele encabeçando essa corrida, seguido logo, né, atrás pelo Reels, né, do Instagram. Depois você tem também o próprio YouTube, né, que se rendeu aos vídeos curtos. E na verdade, assim, você vê que embora haja algoritmos por trás tentando identificar os nossos gostos, etc., você percebe que existe uma grande quantidade absurda de banalidades, assim, de vídeos realmente que não significam absolutamente nada, dancinhas, enfim, uma série de coisas, e como isso pegou, né? E pegou de tal maneira a eu me incluir nessa ciranda de banalidades também, de vez em quando, se eu não me vigiar, eu acabo embarcando nessa também, o quanto viciante é isso, né? Então eu estava pensando de onde que vem isso, então eu fui buscar as raízes lá atrás, aí comecei a viajar na maionese, surgiu aquele texto, né, que eu elaborei, passei para você a temática antes, né? Para quem não sabe aqui, né, a gente fala isso, né? Mas eu elaboro um texto com antecedência, né? Passo para o Newton para ver se ele aprova, se ele topa a conversar, e ele nunca disse não, é sempre aprova. Então, assim é mais ou menos a mecânica do negócio. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu acho que muito dessa banalidade, né, é uma coisa antiga. Isso foi criado ao longo do tempo de uma forma muito longínqua, né? Então, até onde eu consegui verificar os efeitos disso, né, na realidade atual, né, eu consegui buscar isso lá no período do começo do Iluminismo, né, onde houve aquele corte, né, com a Igreja, no sentido de que haveria que haver uma forma de se lutar contra a Igreja, mas sem que isso fosse prejudicar ou resultar em mortes, né, como sempre foi o histórico tenebroso da Idade Média, né, para que os cientistas pudessem prosseguir com seus experimentos, né, adiante, mas sem que eles fossem para a fogueira, né, ou sofrerem torturas, etc. Então, eu acho que a partir daí eles criaram essa ideia do materialismo, ou seja, um mundo externo, né, abstrato, um mundo material, que não tinha nenhuma relação com o espírito, com a psique, né, ou com a alma, que sempre foi o interesse da igreja, né, dominar a alma, controlar a mente das pessoas, né? E aí a igreja, né, os dirigentes da igreja devem pensar, tá, beleza, então vão aí com a sua abstração, façam o que vocês bem entenderem, e a partir daí houve essa cisão. Então, acho que, por um lado, foi inevitável, por um lado, foi extremamente positivo que isso ocorresse, né? Então, né, é bom sempre frisar isso, que a gente trabalha nessa tecla, né, que nós somos a favor, sim, da ciência, né? Nós somos admiradores da ciência e queremos que a ciência cada vez mais esteja presente em nossas vidas, não é essa a questão. A questão é que isso teve um custo muito alto. Se, por um lado, ajudou a humanidade a crescer, né, com a ciência, com a tecnologia, a nos fornecer uma qualidade de vida jamais vista, né, com um prolongamento, inclusive, da vida de todos nós, né, isso sem precedentes na história da humanidade, por outro, foi extirpado todo o significado, ou seja, a partir de então a vida perdeu sentido, porque até então o maior medo da humanidade era o quê? O que ocorreria após a morte, né? E tanto é que a igreja fez usufruto disso muito bem, na ameaçando as pessoas, né, com moeda de barganha, né, porque esse era o grande medo das pessoas, o que vai acontecer depois? E de uma hora para outra, o materialismo chega, né, para falar assim, olha, não vai acontecer absolutamente nada, não existe nada para ser experimentado após a morte, então não há essa razão, não há esse sentido de ser. E isso acabou eliminando, cortando, amputando uma parte nossa que sempre foi natural, que é esse impulso pela transcendência, né? Então, se a gente pegar a raiz da palavra religião, que é o religare, né? É nesse sentido de buscar essa transcendência, isso, um sentido, um impulso natural em busca de algo maior do que nós mesmos, né? E isso foi completamente eliminado. Então, o que acontece? Por um lado, você tem o materialismo, e aí o estrondoso sucesso da ciência, da tecnologia, ao longo do tempo, foi reforçando essa ideia. Não, realmente, a ciência tem razão, porque consegue colocar um homem na Lua, né? Consegue mandar uma sonda até Marte, é muito poderoso, né? É uma forma de você dominar a realidade que acaba sendo muito persuasivo, nesse sentido de que, não, realmente os cientistas possuem razão.
E aí, a gente sempre fala isso, você em particular sempre menciona isso, que é cientistas com C maiúsculo, né? Que são aqueles que realmente entendem essa necessidade de neutralidade e, mais do que isso, entendem que simplesmente a ciência é uma forma de você estudar os aspectos repetitivos da natureza, né? O comportamento da natureza, não aquilo que a natureza é de fato. Esses cientistas, de fato, não se encontram na mídia, porque eles estão mais ocupados, né, fazendo lá nas suas experiências em laboratório, mas você tem os porta-vozes da ciência, são aquilo que nós denominamos de ciência popular, né, que alcança a mídia, né, e vai com essas ideias à frente, né, fazendo documentários, filmes, vídeos no YouTube, etc., ficam famosos, e aí eles acabam reforçando essa ideia de que, olha, a vida não tem significado algum, é um acidente de percurso, né, estamos aqui por um acaso, simplesmente. E por outro, você tem esse vazio, né? Porque como foi estipado lá atrás, esse impulso pela transcendência, que eles dizem que não existe mais, mas o impulso continua, né? Essa busca, essa transcendência ainda continua dentro de nós. Então você acaba encontrando uma válvula de escape, uma forma de tapar esses buracos, justamente o quê? Nessa visão hedonística, né? Ou essa ideia de que é através da diversão ou da distração, da banalidade, que a gente vai preenchendo esses buracos, tentando ocupar a nossa mente com alguma coisa que nos distraia desse ímpeto que ele nunca é solucionado, né? Porque foi tirado isso de nós, essa transcendência foi amputada de nós. Então, gira mais ou menos em torno disso, tá? O que eu queria discutir com você hoje. Então, já vou passar a bola para você para fazer os seus primeiros comentários. Vamos embora. Muito legal. Não, muito bom. Excelente resumo, como sempre, né? Não, eu estava pensando no que você falou e até no texto que você colocou antes. É bem interessante isso, né? As religiões, a espiritualidade em geral, as tradições espirituais e tal, elas dão um sentido, dão um significado à vida e à morte, à razão da morte, né? Até hoje, para o bem ou para o mal, elas estão aí. No momento que entra o materialismo e diz isso pode estar errado, pode não ser nada disso, e pode ser que não exista nenhuma razão para que as coisas existam, não tirou o que você falou, tirou a transcendência, tirou a necessidade ou a busca por tentar encontrar uma solução ou um sentido para isso, sem substituir por nada no lugar, ponto 1, e pior, sem mexer 1 milímetro no medo da morte. O medo continua lá. Uma das coisas que me ocorreu agora, enquanto eu te ouvia, era um pouco dessa banalidade, um pouco desse excesso de diversão, desse excesso de escapismo seria, quanto mais a gente concentrar a atenção nessas coisas, a gente menos pensa no sofrimento, menos pensa nisso que vai acontecer, que é inevitável. Não é que vai acontecer, na verdade está acontecendo todo momento ao nosso redor, mas vamos fingir que não estamos vendo. Então, legal, está tendo uma guerra agora, tem pessoas morrendo nesse momento, mas junto com esse vídeo, você tem outro tema, diversãozinha, alguma coisa que você pode se distrair aqui. Ah, carnaval é diversão? Mas aconteceu uma tragédia no litoral norte de São Paulo. Mas mesmo assim tem muito bloco de escola de samba se divertindo. Seria um alívio, seria uma válvula de escape para a gente não encarar esse medo transcendental, talvez o medo quintessencial que a gente tenha, que é o medo da finitude. Que acontece o tempo inteiro, está sempre aí, a gente só coloca por debaixo do plano. O que eu acho que ficou exacerbado agora é que, junto com o grande tsunami da tecnologia, veio tudo junto. E veio mais capacidades e mais recursos para a gente se divertir. Você falou agora que até você caiu, às vezes, de vez em quando tropeça nessas coisas. É muito difícil resistir, né? Eu nem entro, então eu estou fora, mas eu sei que eu estou cercado por pessoas que estão ali e não tem jeito, né? Valeria até uma reflexão sobre quão talentosos são essas pessoas que criam isso, que conseguem entender as necessidades humanas a tal ponto, que conseguem criar mecanismos fáceis de rápida absorção, no sentido de fácil de viciar as pessoas, fácil de desvirtuar, de tirá-las daquilo que é realmente importante. O que é realmente importante? Hoje é tão complicado que até muitas pessoas podem achar que o que é realmente importante é aquilo que deveria ser só a diversão. Exato. Tem vários aspectos do que você mencionou que dá para a gente explorar por diferentes vias. Então, vamos ver se eu consigo ter essa ideia, porque assim, é muita coisa, mas vamos lá. A primeira coisa que me ocorre também é essa questão da ciência popular, né? Aquilo que ganha um vulto assim, muito grande na mídia, por exemplo.
acabar nos dando esse carimbo, essa chancela de que, olha, as coisas são assim e acabou. Né? Qualquer coisa que viole isso, porque assim, não é apenas simplesmente uma questão de que a ciência, nesse aspecto dela, a ciência popular, tá? Por favor, não estou falando da ciência com C maiúsculo. A partir do momento que você simplesmente diz assim, mas a ciência, ela sabe qual que é o campo de atuação dela e ela limita isso muito bem, essa sendo a ciência com C maiúsculo, mas você tem a ciência popular que, não, peraí, a gente tem a capacidade de explicar tudo, nós damos a resposta para tudo, e qualquer coisa que viole isso vai ser rechaçado, vai ser ridicularizado, ou seja, existe não só uma questão de barrar qualquer coisa que viole os princípios materialistas, os princípios que a ciência considera como válidos, como também existe um movimento contra qualquer coisa que viole isso. Então, a ciência com C maiúsculo, os cientistas, né, que entendem realmente quais são os fundamentos da ciência, eles jamais ignorariam uma evidência. Jamais ignorariam, opa, isso aqui viola todas as coisas que nós conhecemos, precisa ser estudado, precisa ser explorado, ao passo que você tem essa outro tipo de visão, que é o que mais, infelizmente, o que se mais populariza, é o que mais acaba ganhando abrangência, que é, não. Os cientistas não só apenas estudam os comportamentos da natureza, como têm a capacidade de explicar aquilo que a natureza é. Portanto, eles possuem razão no que estão dizendo, eu vou ouvi-los, quem sou eu, né, um Hellis mortal aqui, para discutir contra um cara assim, tão popular, tão ganhador de prêmios, né? Então eu não vou me meter a besta a fazer isso, vou seguir aquilo que o cara está dizendo. Então isso acaba dando um reforço ainda pior, nesse sentido de que não é simplesmente, existem coisas que violam tudo aquilo que nós conhecemos. Tudo que viola aquilo que nós conhecemos, vamos botar para dentro de volta na caixa, porque é viagem na maionese, né? Isso para mim é muito grave, cara, e só prejudica ainda mais essa questão de se voltar para as banalidades, entendeu? Não, bem colocado. Duas coisas aí que me ocorreram quando você estava falando. Primeiro, essa ideia da ciência, a ciência em geral, né? De interpretar o universo como uma máquina, né? Destituída de consciência, destituída de propósito, portanto, facilmente explicável por leis já designadas e concebidas. Isso foi, como você falou, foi um tremendo de um sucesso e permaneceu até agora. O que muitos perceberam e já passaram para o lado de lá, se transformaram em cientistas com C maiúsculo, que tem que se colocar a consciência nessa equação. Ela é premente, ela vem antes de tudo. Ou aqueles que perceberam, mas como não se sentiram à vontade, não sabem o que fazer com isso, preferem escamotear e não colocar isso na equação propositadamente. E aí é uma questão é um espectro que vai desde a má fé até um medo, pânico, e a gente reage como um animal acuado quando a gente tem medo e pânico, não enxerga que isso está acontecendo. Né? Mas olha que interessante, isso que você falou me deu a entender a seguinte coisa. Como é que eu vivo num mundo desses? Como é que eu vivo num mundo em que eu não tenho sentido, em que eu tenho acesso para explicar às pessoas, eu como cientista, com C minúsculo, eu acho que está todo mundo equivocado aí. Eu acho que tudo é fartamente explicável, mas tem que ser reproduzido em laboratório. Isso é o método científico. Nada que eu não possa reproduzir no laboratório, inclusive até fazendo um gesto midiático. Eu aqui na televisão, teria que ser produzido aqui, qualquer lugar do mundo teria que ser produzido. Se não é produzido aqui, é falso. Essa premissa ela é muito forte. Ela é falsa e ela é muito forte. Ela convence muitas pessoas. Esse é o grande... Como você consegue superar isso? Esse é o grande problema. Ele foi muito bem sucedida, tem sido muito bem sucedida e a gente não tem como superar. Por outro lado, nunca houve tanto espaço hoje para subversivos, para coisas diferentes, para programas que se fale de espírito, que se fale de consciência, que se fale de outras coisas. Mas a questão nós tendemos a procurar as coisas que nos satisfazem, nós tendemos a procurar as coisas que nos deem as respostas. Hoje, eu diria que, eu sei que te incomoda muito o fato de que existe como se fosse um movimento consciente, materialista, de mostrar que tudo que não está nesse escopinho deles é falso, não força aí. Mas eu acho que é mais amplo do que isso. Eles não estão segurando mais a peteca, nem eles mais cabem no paradigma deles, no arcabouço em que eles estão. As coisas têm mudado. Talvez
pessoas como nós dois, as pessoas que estão aqui, temos muito mais acesso a outros tipos de material e outros tipos de visão que a maioria das pessoas talvez não consiga ter. A boa notícia é, está acessível. A parede desse grande cativeiro materialista está ruindo. Sim. Talvez não na velocidade que a gente gostaria. O que eu sinto que te incomoda é quanto dano tem feito às pessoas e à sociedade nos últimos tempos. Um dano considerável, sem dúvida, um dano considerável. Por outro lado, eu pergunto, aquela ideia que a gente já conversou várias vezes, que nos assustou no passado e hoje assusta um pouco menos. Até que ponto estaremos preparados para assumir a nossa cota de responsabilidade? Legal, a vida é mais que isso. E o que eu faço com ela? Não, esse é outro lado, você tem razão. Eu acho que é preciso uma grande cota de responsabilidade, né? E aí quem está afim, até por questões de comodismo mesmo, né? Ah, espera aí, estou vivendo a minha vida inteira até agora sem responsabilidade alguma, agora você está dizendo para mim que para que eu cresça, para que eu me desenvolva, eu tenho que ter responsabilidade? Ah, por favor, né? Então, assim, eu acho que tem até um aspecto de comodismo mesmo que atrapalha, né? Mas tem outros aspectos, pior que acho que eu acabei de perdendo o fio da meada aí nas coisas que você estava falando, estava tentando encaixar outras coisas que poderiam ser associadas a partir daí. Mas eu acho que é um desconforto da minha parte, sim, né? Porque eu passei por isso, né? Então, acho que talvez, pelo fato de eu ter passado por isso, né, eu sinta isso de uma forma mais forte mesmo, né? Ou seja, uma boa parte da minha vida eu fiquei super cético, né? Super crítico, inclusive, muitas vezes crítico. Lógico que, mais uma vez, existe de tudo por aí, não? Inclusive enganações, mentiras deliberadas, pessoas com má fé. O panteão humano é ilimitado, né? Então, assim, a gente não dá conta de entender todos os fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Então, mas, por exemplo, você pega quando houve agora recentemente, esse final de semana, com eventuais abatimentos de objetos voadores não identificados, não vou falar que eram naves, porque, enfim, não há indícios apontando para nada disso, mas ficou estranho aquilo lá, né? Ou seja, o que estava acontecendo? E eu me lembro que o porta-voz da Casa Branca, né, uma mulher, não vou lembrar o nome dela agora, estava lá oficialmente se manifestando, né, com um grupo de repórteres lá na frente dela, e ela mencionou, olha, gente, não há indício algum de que seja um OVNI. E na hora que ela falou isso, houve uma gargalhada geral na plateia. E aí eu percebo, assim, nesse tipo de manifestação, que não é nova, né, sempre existiu isso, de que por parte da visão predominante em nossa sociedade, esse assunto ainda é visto de uma forma pejorativa. Ainda tem essa carga, né, de que estamos falando de homens verdinhos, isso não existe. Então, assim, existe sim essa carga. Então, mesmo oficialmente, mesmo depois desses UAPs aí, né, que estão ocorrendo, o tic-tac lá que, né, foi provado, né, enfim, oficialmente por um órgão do governo foi confirmado que existe de fato, ainda há esse tipo de reação. Então, esse aspecto que eu acho que é o perigoso, entendeu? Ou seja, você está certo, eu acho que o materialismo está sendo quebrado por várias vias, ele tá sendo colocado à mesa, né? E estamos vendo que ele está cheio de furos, né? Está faltando um monte de pedaço ali, né? Então, realmente, acho que vai ser inevitável o paradigma materialista perder muito da sua força e ser suplantado por um outro tipo de paradigma no futuro. Não sei quando, muito provavelmente vai ser em um momento em que nós já não estamos mais aqui, mas eu acho que esse aspecto de rechaçar, de ridicularizar, de tirar sarro, o mais perigoso, entendeu? Eu entendi, e eu entendi, consegui, inclusive, empaticamente sentir o que você sentiu, acho que é por aí mesmo. E eu acho que gente que vai sempre ridicularizar o fenômeno OVNI, a espiritualidade, qualquer coisa que seja paranormal, além do normal, elas não deixarão de existir nunca. Porque é do jogo, porque é onde todos nós começamos, da casinha 1, casinha 2, e muitos de nós continuamos da casinha 1, então não haverá, talvez nunca exista. Ou talvez quando toda a humanidade dê um salto suficiente que todo mundo assuma que não, é a partir da casinha 3 que a gente começa a conversa. Até aí eu concordo com você, talvez a gente não chegue a ver isso, mas uma elite intelectual, científica, eu acho que já está começando, todas as coisas que eu leio, você agora só deve estar concentrando a sua leitura nesse tipo de coisa, você vê que é um espectro gigantesco de pessoas que estão curtindo isso, então é muito legal. É suficiente para mudar o mundo inteiro? Não, mas o mundo inteiro também não está disposto a mudar, não tem nem condição consciencial de mudar. Enquanto a gente ainda está se matando por cor de bandeira, por pedaço de terra,
por tipos de Deus, nós não estamos prontos ainda para algumas coisas. O que eu acho que a gente está pronto é poder abrir espaços de debates muito interessantes, que eu acho que é legal. Inclusive, o significado das banalidades, o significado da distorção, da distração. Tem uma razão. Sabe uma imagem que me ocorreu enquanto eu estava te ouvindo? A ideia dos coliseus romanos com pão e circo. Sim. Tirar a grande galera, distrair a grande galera daquilo que realmente é importante, sempre aconteceu. E a humanidade, as elites, com M minúsculo, elas têm se esmerado em manter os controles da grande população com distrações diferentes. Né? E temos que reconhecer, tem feito um trabalho exemplar, né? impecável, como diria você, impecável. Elas sabem usar as ferramentas. De novo, não é a ferramenta, não é a tecnologia. Eu não uso muito mídia social, mas eu acho que é uma ferramenta genial para você encontrar pessoas, encontrar trabalho, trocar ideias. Bárbaro. Inclusive, os filmes, as fotos, o que seja, é o uso que a gente faz dela que é o grande problema. Sim. E é claro, pessoas com nível de consciência muito mais baixo, que têm uma vida mais sofrida, que não assumem essa responsabilidade, que terceiriza o sofrimento, é claro que elas vão querer no final do dia o quê? Pô, me dá uma coisa para eu relaxar, me dá alguma coisa que me faça sentido, me dá uma coisa que não faça sentir essa dor que eu estou vendo na televisão aqui dos caras serem enterrados, me tira disso, me dá uma ideia. Então, nada contra o BBB, não serve para mim, mas eu entendo que sirva para milhões de pessoas como uma descarga. Legal, tá valendo. Mas eu acho que, por outro lado, vai criando também vícios, né, de diferentes formas, né? Vício, sei lá, em BBB, um vício em drogas, vício, sei lá, em sexo, vício, qualquer tipo de vício, né? Vai criando esse vício que é uma forma de dar vazão a essa carga interior que nunca é solucionada, que nunca é remediada. Então, essas distrações, eu acho que elas, no seu extremo, acabam virando vícios, entendeu? A pessoa fica viciada em diferentes coisas, viciada em comida, viciada em bebida, qualquer tipo de vício, né? Porque, assim, a gente está acostumado a falar droga, né? Mas, assim, tem vários níveis de vícios, né? Que vão acabando com a nossa vida ao longo do tempo, né? Então, qualquer coisa nesse nível, nessa extremidade, acaba sendo prejudicial, né? Então, acho que a gente tem uma pandemia de vícios também, hoje em dia. Não é apenas a questão aqui do tema central, que é a banalidade pandêmica. Também os vícios acabam, né? Como, acho que os extremos disso, gerando muitos problemas a partir daí. Mas acho que você tocou num ponto que é crucial, e acho que é o ponto de curva aqui genial. Eu li outro dia, esses dias agora, um livro do Antônio Damasio, aquele neurocientista, chama Sentir e Saber. E depois um dia a gente vai conversar sobre isso, que é muito legal, porque ele fala da inteligência, por exemplo, das bactérias, das criaturas que não têm cérebro. Não é? Então, existe inteligência sem cérebro. Boa, é muito legal, depois a gente vai entrar. Mas um dos tópicos que ele coloca lá é justamente isso. A diferença entre... O que é o vício? O vício é eu não resistir a um impulso de coisas que eu quero. Quando eu tenho um nível X de consciência, eu consigo avaliar o que eu quero bate com o que eu preciso. O que eu quero é aquilo que me faz bem. Quando o meu nível de consciência é X, eu valorizo aquilo que eu preciso, que me faz bem, em detrimento daquilo que eu quero. Eu consigo resistir ao que eu quero. Agora, requer o quê? Um nível de consciência X. A maioria de nós não está lá. Então, a gente sucumbe fácil aos vícios. Fácil, porque o que eu quero é estar lá dentro daquela coisa instintiva, estar junto do... Sabe como é que ela vem, segundo o Damasio, sabe como ela vem mascarada? Vem mascarada com aquela ideia da sobrevivência. Eu preciso para sobreviver. Tudo que eu quero, eu me acostumei a tudo que eu quero é bom para sobreviver. Não. Sim. Um mousse de chocolate é legal, uma tortaça de mousse de chocolate é muito legal, mas 30 não vai me levar à sobrevivência. Ao contrário, pode me levar ao colapso. Por mais que me salive. A gente se comporta como os cães de Pavlov. Que é o nosso lado natural, que a gente... E temos que resistir. A ideia, qual a diferença entre nós e o cão de Pavlov? Opa, estou com a sirene, mas eu não preciso necessariamente atender esse chamado. Exatamente. O resistir é que é o X da questão. É o nível de consciência um pouquinho acima. Não, como acontece com você, como você falou, e muita gente, poxa, peraí, está me fazendo mal. É legal, mas opa, já estou aqui há 2 horas, está me fazendo mal. Não é legal. Né? Esse despertar é muito bom. Que esse despertar venha cada vez com maior frequência até o dia que ele venha antes. Peraí, me faz bem, me faz mal. Não me faz bem, eu resisto. Agora, é fácil? Não, é fácil falar, como eu estou fazendo aqui.
Difícil é fazer, né? Mas isso é o que distingue as pessoas com níveis de consciência diferentes. Né? Eu acho que ainda nessa linha a gente poderia ainda explorar um pouco mais no seguinte sentido, porque se por um lado o materialismo tirou todo o sentido da vida, né, e as religiões ainda continuam a existir, alguns poderiam perguntar, poxa, mas as religiões institucionalizadas ainda existem, então você pode procurá-las se esse impulso pela transcendência ainda está por aí, beleza. Ocorre que há também essa questão da literalidade, né, que começou com a ciência, que teve esse sucesso, né, que a tecnologia foi provando cada vez mais, que a precisão, o reducionismo, né, que a visão mecanicista da realidade funciona na prática, né, acabou, acho que, ganhando outros terrenos, e isso alcançou, inclusive, as próprias religiões, né. Então, ao se procurar uma religião, você percebe que elas mesmas, dentro de dos seus sistemas de crenças, acabou achatando esse sentido, né? E colocando, deixando tudo de um jeito literal. Então, estou falando assim das religiões institucionalizadas, não estou falando das instituições, não simplesmente do impulso natural pela busca da transcendência. Né? Então, eu acho que acaba criando um beco sem saída, porque aí você vai para uma religião especificamente, não vou mencionar qualquer religião, e se depara com essas explicações que são pouco aderentes à nossa realidade, ou seja, um texto que, inicialmente, ele não era literal, você interpretando ele de uma forma literal, fica estranho, gera fundamentalismo, gera extremismos, então vai gerando essas dicotomias, né, de que, poxa, então eu não consigo dar resposta ou dar vazão aos meus anseios através do materialismo, mas também a religião, por outro lado, também não me fornece isso. Então, aí acho que uma terceira via acaba sendo o quê? A espiritualidade, né? Porque acaba sendo um campo também, e é uma palavra tão usada, né? De formas, inclusive, até equivocadas, que eu nem gosto de mencionar por aqui, mas é o que me ocorre, né? Ou seja, você buscar essa transcendência sem ser por uma via oficial, né? Uma via institucional, e acaba sendo a única alternativa, né, para esses dois tipos de visões que de um lado ou de outro não dão esse sentido. Então, eu vou buscar esse sentido sem estar filiado a nenhuma religião, a nenhuma regra específica. Muito bem explicado. Sabe o que me ocorreu agora? O fiel da balança é o buscador. É o buscador. O quanto essa busca é genuína, o quanto ela é importante e o quanto ela é forte o suficiente para superar todos os obstáculos que ele encontrará, porque ele ou ela encontrará muitos obstáculos. Sim. Muitos, não há como. Mesmo as religiões, olha só, lembra do filme Contato, que o Carl Sagan escreveu em 97, não, o filme é de 97, talvez o livro seja antes. Acho que se não me engano, de 94, mas... Gênio, Carl Sagan, gênio. Lá ele sacava, naquele personagem do namorado lá da Ellie Harroway, dizia, peraí, mas 90% das pessoas desse planeta acreditam em algum tipo de Deus. A pessoa que vai nos representar teria que representar essas pessoas. Era uma conduta legítima? Legitíssima. 1 bilhão de pessoas no planeta tem 8 bilhões hoje. Né? 1 bilhão de pessoas se dizem cristãs. 1 bilhão se diz muçulmanos. E outras frações de milhões de pessoas. Em outras palavras, talvez mais da metade da população desse planeta se diga religiosa de alguma maneira, mais ou menos ferrenhamente. É muita coisa. É muita coisa. Né? Por outro lado, muita gente não crê em nada, mas também está perdida. Não tem essa transcendência. Mas, de todas as maneiras, esse incômodo que vem de dentro, essa pulsão, esse impulso que se transforma numa busca para muita gente, incômoda ou prazerosa, dependendo de como cada um leve para diante, é irrefreável. Parece ser irrefreável. Quem não encontra na religião, quem não encontra na política, quem não encontra no hobby, numa família, acaba indo para algum lugar. Se não encontra na religião... Com relação às religiões que você colocou, o grande problema é aquelas que só têm o discurso exotérico com X, não dão conta desse impulso espiritual com E maiúsculo que existe. A pessoa, o buscador, teria que ter uma sorte muito grande para encontrar alguém lá dentro desse meio que seria capaz de dar dicas de práticas esotéricas com S, para que ela fosse direto a essa espiritualidade. Isso depende de sorte, busca, paciência, uma série de coisas. Acontece.
vamos abrir um parênteses aqui, quantas pessoas entraram no mesmo grupo que nós entramos? Grupo, em princípio, grupo Rama, buscando uma transcendência e tal, muitos não tiveram o sucesso que nós tivemos. O que eu quero dizer com sucesso? Orientação adequada, timing de vida adequado, momento da liderança apropriado, uma série de fatores conta. Muita gente saiu com uma péssima imagem distorcida. Muita gente teve uma sorte, eu acho que eu tive uma sorte danada de cair num grupo legal, com uma liderança legal e tal. Um grupo depois de mim sucumbiu meses depois. O grupo anterior a mim sucumbiu meses depois. Tudo são variáveis do jogo cósmico que também conta. Sim. Pensando hoje, se eu não tivesse ficado por ali, tivesse saído do grupo, eu teria refreado esse impulso? Não. Eu teria encontrado um caminho. Certeza que encontrei um caminho. Tanto é que eu fiquei naquele caminho e depois descobri que aquele era um caminho, o caminho quem faz sou eu e eu vou embora. Mas tive sorte, mas muita gente não tem essa sorte. Então, tudo isso conta também. Todas essas pequenas variáveis contam. Né? Verdade. E quantas distrações no meio existem? Quantas banalidades no caminho existem? Quantas vezes a gente ouviu? Isso aí não é para nada. Mesmo em reuniões com amigos e familiares, sai desse buraco, só tem louco aí, não seja uma pessoa tapada, isso já está... outra coisa que eu me lembrei, que eu me lembrei agora há pouco e tinha esquecido de me lembrar agora. O poder do materialismo é tão forte que as pessoas, mesmo sem saber exatamente o que elas estão dizendo, quando elas querem dar um peso maior à afirmação delas, o que elas dizem? Isso aí foi cientificamente comprovado. Verdade. Ué. Exato. Que coisa. Não, tá. A pessoa nem sabe de onde vem, o que significa isso, quais são as provas, não lê o paper, às vezes não tem nada disso. Mas esse termo está cientificamente comprovado, é como se fosse uma chancela. É verdade. Exato. É verdade. Verdade. É muito louco, né, cara? Não, com certeza. E eu diria tranquilamente para você que na esmagadora maioria das vezes as pessoas não sabem o que isso significa. Não sabem o que isso significa. Tem também esse aspecto que eu acho que é importante aqui nesse debate para buscar essa questão da banalidade, buscar o que eu estou falando, tentar expandir isso o máximo que a gente consegue, que é a questão do reducionismo banal ou da banalidade reducionista, que é o seguinte aspecto, né? Eu acho que há um aspecto muito cínico então, por parte daqueles que se julgam intelectualmente superiores, né, de falar, olha, isso não é nada além de... Né? Não se preocupa não, isso não é nada além de um impulso biológico em busca de sobrevivência e acabou, já é. O amor nada mais é do que um impulso natural por manter relações sexuais com o objetivo de perpetuar a espécie, acabou. Então, assim, acaba tendo esse aspecto de vamos reduzir. Eu acho que o reducionismo ele é interessante até certo ponto, ele é importante ter. Com ele, a gente conseguiu criar um patamar gigantesco de desenvolvimento através da ciência e da tecnologia, ok, mas eu acho que existem limites para isso. Eu acho que o reducionismo voltado para essa instância da banalidade, ou seja, olha, a vida não tem significado algum, e pior, o que você está achando que é uma coisa muito legal, não é. É simplesmente isso e aquilo. E acabou. Então, você se reduz a uma banalidade, né? Volta-se a uma banalidade que, olha, essa estrela tão linda, essa inspiração que você está tendo ao observar no céu durante a noite, não é nada mais além do que simplesmente estrelas explodindo por aí ou queimando, né, através de fusão nuclear, os seus próprios combustíveis internos, e não tem nada de romântico, não tem nada de transcendental no que você está imaginando. Então, há esse input, como você falou, o materialismo parece que tem uma força da gravidade se puxando sempre para baixo, né? Sempre esse aspecto reducionista de que para com essa frescuraiada aí, porque é simplesmente tudo um acidente de percurso, o universo é uma grande explosão e simplesmente estamos aqui vivendo dos estilhaços dessa grande explosão que ocorreu há bilhões de anos atrás e para com esse romantismo, para com essa ideia de que há algo além, de que existe uma transcendência, etc. Né, cara? Esse é um aspecto muito grave que ocorre subjetivamente, mas está ali borbulhando todo o tempo, principalmente por parte daqueles que se julgam superiores, olham, têm esse olhar de desdém para as coisas que violam aquilo que eles acreditam. Bem colocado. Essa ideia do reducionismo me veio muito clara a tua explicação, e mais, junto com ela, essa excessiva tendência à simplificação de tudo. Né? Tudo é muito simples. Inclusive,
Etimologicamente, um dos significados de banal é simples, né? Então é simples, é tudo simples. Quando, na verdade, onde tem humano na jogada, é extremamente complexo. O problema é, usando até como exemplo as conversas que a gente tem tido hoje socialmente com todo mundo, quão superficiais elas são. Por quê? Porque o mundo, a sociedade ficou assim de repente. Está muito difícil aprofundar por várias razões. Aprofundar significa se expor. As pessoas não querem se expor. Aprofundar significa colocar pontos de vista a ser discutido. As pessoas não querem colocar discutido, por quê? Porque a minha verdade basta. Terceiro, as pessoas não querem se expor porque não tem mais substrato. As pessoas não, as novas gerações não estão indo mais fundo. A gente chegou a comentar aqui, junto com o efeito Dunning-Kruger, se não me engano, um dos muitos dos viéses cognitivos que a gente começou a estudar. Se não me engano, há estudos já afirmando que, pela primeira vez na história, essa geração é menos capaz, menos intelectualmente capaz do que as gerações anteriores. Nós estamos fracassando em testes de QI, em testes de cognição em geral. Só na parte cognitiva, não estamos nem falando em inteligência emocional, inteligência social. Se for medido isso, é muito capaz de chegar à mesma conclusão. As pessoas são menos capazes que a geração anterior. Em outras palavras, viemos vindo num progresso assertivo e ascendente, de repente, por mais que recursos que tenhamos, estamos perdendo, estamos patinando aí. Voltando, a incapacidade de conversar profundamente sobre as coisas e sobre temas que são complexos. A simplificação dessa elite que você falou, dessas pessoas que são extremamente arrogantes, narcisistas, você não sabe, eu sei, eu tenho autoridade, eu tenho algum título e não vou nem perder meu tempo te explicando porque você não entenderá. Exato. Então, até jogando com a sua ignorância, eu dou uma explicação simples e reconheçamos, essa explicação simples, ela é engolida secamente por 80% das pessoas. Poucas pessoas param para questionar, será? Explica melhor. Geralmente não é necessário, porque vem com essa chancela do título da pessoa, do nome da pessoa, do que ela construiu. Nós estamos no mundo das celebridades, das pseudo-celebridades em todas as áreas. Então, inclusive científicas. A opinião de uma pessoa que tem X milhões de seguidores vale mais do que um cara que tem um PhD e não tem tantos seguidores assim, ou vai contra a corrente. Exato. Né? O mais interessante, está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, como sempre. E a gente hoje tem acesso a isso, a gente pode estar buscando. A questão é, o que cada um de nós busca? Como a maioria tem uma vida sofrida e desagradável, me atreveria a dizer, seria natural que buscasse banalidades para divertir-se, para escapar dessa vida que não é fácil. Porque não é fácil encarar a realidade com E maiúsculo, não é fácil. Eu concordo com você que realmente não é fácil, mas aí, né, tentando analisar a coisa pelo ponto de vista histórico, né, vamos pegar aí um camponês na época da Idade Medieval lá sofrendo, tendo uma expectativa de vida no máximo, sei lá, de 30 anos, já com 18 anos, banguelo, trabalhando na lavoura, né, uma vida sofrida, sei lá, com 7, 8 filhos. Cara, era uma vida miserável. Por outro lado, o que acontecia? Você tinha caras bacanas, com roupas bonitinhas, né, uns chapéus extravagantes, dizendo que a vida tinha uma explicação XYZ e que eles tinham a verdade em suas mãos e de que por trás daquele sofrimento todo havia um significado. Deus havia ali colocado uma missão na mão deles, etc, etc. Então, como válvula de escape da época, eu acho que a religião ela acabava tendo um aspecto obviamente psicológico, não é realista, mas de pegar essas pessoas pela curva, né, e dizer assim, poxa, minha vida aqui já é um saco, e aí ainda com essa afirmação de que se eu não me comportar muito bem, eu ainda posso ir para um lugar pior ainda, que é o inferno, então eu vou simplesmente engolir essa história, eu acho que tá bom, beleza, acredito nesses caras, vou seguir o cristianismo, vou seguir essa doutrina, porque é a única coisa que me foi apresentada e que, de alguma forma, toca dentro de mim essa questão do sofrimento que você mencionou, né? Que, em última palavra, ou assim, em princípio, na verdade, não em última, mas em princípio, todos nós carregamos até hoje, né? Que é esse impulso em aliviar o sofrimento. Então, acaba caindo como uma luva naquela época. Mas, a partir do momento que depois do iluminismo isso foi retirado da humanidade,
E por um lado, a ciência e a tecnologia cumpriram com esse papel de fornecer mais conforto e mais qualidade de vida a essas pessoas que antigamente não tinham essa oportunidade. Por outro, né, volto, né, mais uma vez a fazer o fechamento do circuito aqui. Por outro, tirou todo esse sentido e esse significado que dava, né, ainda que fosse de uma forma artificial ou uma forma, digamos, objetivando o controle, né, mas dava às pessoas uma resposta, né? Ou seja, um sentido, né? Ainda que fosse um sentido tosco, havia um sentido ali e a pessoa acabava suportando o sofrimento, porque é uma coisa, né, que o próprio Jung falava, né, assim, com um sentido as pessoas acabam superando até o próprio sofrimento, até o sofrimento passa a ter um significado, passa a ser mais aceitável. Então, acho que esse que é o contraponto com a banalidade que eu estou tentando fazer esse link, no sentido de que hoje, lógico, tudo ficou mais complexo, tudo ficou mais complicado, né? A vida não é mais a mesma, não dá para se comparar uma coisa com outra, mas ainda existem pessoas nessas condições. E, de uma certa forma, as coisas apresentadas a elas em determinados momentos podem se encaixar justamente por fazer jus a esse impulso interno que elas possuem em aliviar o sofrimento delas, né? Muito bem colocado. A rigor, desde que a gente saiu das cavernas, algumas estruturas sociais nunca, talvez, mudaram. Não mudaram até hoje e talvez vão demorar muito para mudar. Isto é, algumas pessoas terão mais conhecimento, terão mais poder financeiro, religioso, político, e dominarão a grande maioria. Isso parece que sempre foi assim. O que tem mudado é a maneira de controlar, a maneira de mandar e a maneira de arregimentar pessoas para poder se defender. Agora se usa com a tecnologia, né? Sabe o que me ocorreu também, que você está falando que é bem legal? A ideia, o cerne é sempre esse. O sofrimento sempre existiu, sempre existirá, ponto. Como é que eu lido com ele que é a grande questão. Tem sentido ou não tem sentido? Mesmo, talvez, quando o materialismo surge, o iluminismo surge, e reconhecemos de novo, teve muito mérito em poder interpretar uma boa parte da natureza da realidade com suas equações e com a sua maneira de ver. Uma perspectiva genial. Você deu os exemplos, a gente poder colocar homens em outros planetas, mas a medicina é um exemplo desse também. A gente, sabe, melhoramos muito. O problema é que talvez uma reação aos excessos daquela religiosidade que não respondia a nada, muito pelo contrário, se por nada a religião dava esse escape, a minha vida vai ter um futuro, ou vai ter um sentido, se não aqui, depois que eu morrer. Mas provavelmente deve ter chegado a abusos tão grandes naquela época. Não foi por acaso que existiu a reforma, a contra-reforma e uma série de outros movimentos, que era natural que quando esse pessoal da ciência chegasse e falasse, não, vamos botar uma linha divisória aqui e não vamos ter nada a ver com aquela turma, cortou-se todos os laços e o pêndulo foi totalmente para o outro lado. Exato. Até agora, até o momento em que algumas pessoas, opa, mas tem uma coisinha aqui, esquecemos uma coisa, temos que incluir a consciência aqui, a consciência permeia o lado de lá também. Essa turma do materialismo não quis incluir a consciência. Exato. Mas, por não incluir, mesmo que eles não admitam, isso é o mais legal, mesmo que eles não admitam, nesse mundo sem sentidos deles e tudo, que eles acham maravilhoso, eles também sofrem. Lógico, evidentemente. Mas veja, até a forma de você buscar um sentido na falta de sentido, ou seja, eu sou macho o suficiente para aguentar a vida da forma mais brutal, nua e crua, que é a vida não tem sentido algum. Então, assim, eu pelo menos descobri a verdade. Me dá a impressão de que, falando assim, descobri a verdade do ponto de vista daquela pessoa, né, que acha que realmente a vida não tem sentido nenhum. Isso dá um sentido talvez indireto, e aí talvez advenha justamente esse sentido de superioridade que eu finalmente cheguei lá, porque eu fui mais forte do que vocês, que estão aí chorando, né, de que a vida tem um sentido superior, etc, etc, quando eu, na verdade, encaro os fatos. A vida não tem sentido algum e eu consigo conviver com isso. Mas lá, no fundo, realmente deve haver realmente muito sofrimento, né? Quem se compara, sofre. Quem é autossuficiente não se compara, não precisa disso. Né? E mais, sabe o que me ocorreu agora? Que é uma das grandes bandeiras do Rupert Sheldrake. Essas pessoas materialistas, elas não percebem, ou se percebem, tentam disfarçar que essa crença tão arraigada nesses princípios deles acabaram se transformando em dogmas tão questionáveis, tão manipuladores e tão cegos quanto o dogma religioso. Exato.
Porque o mecanismo psicológico por trás é o mesmo. E dogma, por definição, é anticientífico. Não posso ter uma pedra que eu não possa discutir. Não posso ter um axioma que seja indiscutível. Não existe. Como você falou no começo da nossa conversa, puxa, não é questão se a paranormalidade ou a telepatia existe. Não, eu estou falando de existem evidências, não 2 ou 3 ou 4, 2 ou 3 ou 400 mil. Se você se nega a ver isso, Exato. dogma. Exato. Dogma. Ah, mas tem muito charlatão? Tem, mas bem-vindo ao clube. Sempre houve, sempre haverá. Exato. Aquela história, se há uma unidade de experiência que saia, que questione a teoria vigente, a teoria tem que ser refeita. Já é aquela coisa, né? Você quer provar que existe um cisne negro, não precisa ter 200 mil cisnes negros. Basta ter um só, já era. Acabou. Aquela unidade já provou que existe algo diferente. Então, já era o suficiente já para você rever tudo, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né, cara? E aquela história, para quem vive dogmaticamente, né? Se você tem já essa formatação, não há argumento que vai fazer você mudar. Não há. Você está formado. Então, e se você não tem, não há contra-argumento que vai te convencer do contrário. Não tem jeito. Então, Mas eu acabo também percebendo que talvez um dos maiores quebradores, digamos assim, de banalidades, ou seja, uma coisa que vem perfurado, né, as paredes desse cativeiro consciencial de uma forma efusiva do momento, seja realmente esse renascimento aí dos experimentos com substâncias psicodélicas, né, ou enteógenas, como algumas pessoas preferem. Mas, de qualquer maneira, eu estou querendo dizer a mesma coisa quando eu uso essas duas palavras. Porque você percebe, inclusive, no documentário que eu vi esse final de semana, eu não vou lembrar o nome agora no YouTube, sobre um cara assim, extremamente cético, extremamente arrogante, que se rendeu aos chamados do irmão de um dos irmãos McKenna lá, aquele que... Terence McKenna? o que está vivo ainda, né? Não, Terence morreu, é o... Bom, Enfim, ele tinha uma amizade com esse cara, e esse cara sempre falando para ele, né, de experimentar, ele sempre se negando, e um dia ele se rendeu e foi para Costa Rica e acabou tomando. Cara, isso mudou completamente a vida dele, né, e fez ele enxergar tudo com os olhos mais profundos, com olhos transcendentais, com olhos para uma realidade que está muito mais além daquela que até então ele considerava como os limites que ele via, né, através dos seus próprios olhos. Então, cara, isso vem sendo, assim, de forma bastante consistente nos últimos anos, uma forma brutal de você quebrar com essa banalidade de deixar tudo flat, né, cara? Impressionante. Não, eu acho legal. E uma coisa que eu era uma busca pessoal, eu não sabia aonde ia encaixar, eu acho que eu achei. Você já ouviu falar como é que eu chamo isso? Não é uma filosofia, é uma metodologia de conversa chamada Word Café. Eu também nunca tinha ouvido falar. Cruzei outro dia. Isso que eu acho legal. Eu não preciso fazer nada. Eu fico quieto, as coisas caem no meu colo, né? Resumindo, eu comprei o livro está para chegar aí, mas a ideia é, parece que há uns 20 anos um casal teve a seguinte ideia. Puxa, por que não reunir algumas pessoas aleatórias que tenham interesses comuns de discutir temas com profundidade, fazê-las discutir o mesmo tema durante uns 20, 30 minutos, depois rodar. Por exemplo, 4 pessoas sentadas numa mesa discutindo o mesmo tema. Imagine 4 mesas, cada uma com 4 temas. 20 minutos depois, elas levantam e rodam, vão de tal maneira que elas sentem em outra mesa e discutem o mesmo tema sobre outras perspectivas, de tal maneira que todas têm um insight de todas as visões da outra. Fizeram isso rotineiramente, descobriram que existe uma espécie de conhecimento, sabedoria do grupo, que vem à tona quando as pessoas conseguem trocar ideias. De novo, dando 20 minutos para as pessoas poderem discutir, sem ficar defendendo a sua ideia, mas colocando o seu ponto de vista, abrindo-se. Isso, cara, parece que está no mundo inteiro, tem lugar no mundo inteiro, uma coisa simples, basta coordenar, basta ter um tema que todo mundo acha relevante, como superar os níveis de suicídio no mundo, alguma coisa assim, que todo mundo tem alguma opinião. Parece que isso fomenta uma sabedoria de grupo que existe, que a gente não percebeu. Complementando isso, semana passada eu terminei um livro chamado The Living Classroom, que é de um cara que eu cheguei a falar com você, do Christopher Bash, que era um professor aposentado que fez 73 experiências com LSD. Tá, menino. É genial.
Ele percebeu, ele é um professor que deu a mesma matéria, religiões e tradições espirituais, durante 30 anos. Vários tipos diferentes, sempre desse escopo. Vários cursos nesse sentido, básico, intermediário e avançado. Ele percebeu que os alunos que vinham nos cursos mais para frente tinham conhecimento, pegavam as coisas mais fáceis, e como se eles pegassem, entrassem, e a classe dele, a turma dele, tivesse um campo de conhecimento. Ele usa a palavra campo. É uma coisa que a gente precisa explorar um pouco mais. Sempre existe um campo. Ele foi percebendo que as turmas que vinham aprendiam mais rápido e eram capazes de expandir mais o escopo do aprendizado. É daí que ele chamou de living classroom. As salas de aula estavam vivendo, elas tinham uma vida. E ele dava vários exemplos. Ele falava assim, eu estava dando um exemplo qualquer, falava um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo e tocava no aluno que estava lá uma coisa parecida com ele, ressoava nele. E isso acontecia em vários desses alunos. Durante 30 anos ele foi capaz de coletar isso. Ele disse, o que vale para mim, segundo a teoria dele, o que vale para as minhas turmas que eu leciono, deve valer para qualquer grupo que exista. Aí eu comecei a ver quantos times de esportes, quantos coletivos que existem, que você vê que as pessoas estão participando, e tem vindo uma sabedoria coletiva do grupo, do meio. Quando a gente participa de um grupo Rama, como a gente vê que quando fica muito tempo junto, como começa a pipocar ideias e outros insights juntos, se a gente permitir, é como se existisse um campo de sabedoria. Em outras palavras, junto com junto com o que você falou das substâncias enteógenas, parece que se a gente voltar às velhas tertúlias do passado, a capacidade de poder conversar, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Se dedicar uma vez por semana, periodicamente, vamos tocar sobre os assuntos, sem defender bandeiras, mas com o objetivo de aprender um pouco mais, de tentar, imagina expandindo isso para quanto conhecimento a gente não poderia ter, cara. Quanto? Eu concordo. Só para complementar, e eu com os meus livros, né? Achei um livro, lembra que eu te falei da ideia do flow, que quando a gente está muito concentrada, a gente consegue fazer alguma coisa, você esquece tudo que está ao redor, você fica sem comer, quando você está concentrado, nada mais importa, você está ali. Eu descobri que um cientista, psicólogo, estudou isso, um neurocientista estudou isso, deu o nome de flow, que isso sempre aconteceu, mas não sabia quem era. Encontrei o cara, encontrei o livro é de 1990. E a ideia é essa, cara. Quando a gente entra nesse esquema de vida qualquer coisa, um músico, um jogador de futebol, uma boa conversa, o tempo para. Tudo para, a gente não quer saber de nada, a gente só está entretido ali. Isso é uma das maiores fontes de conhecimento e sabedoria que a gente tem. Muito bom. Não, legal, ótimos exemplos que você deu agora aí, fazendo várias... Você toca bateria, quantas vezes você estava lá, cara, e o mundo parou? Ah, sim. Você não tem fome, você não tem sede, você não tem nada. Não é? Você está ali, você está no flow. E todos nós temos isso em vários momentos da vida, o tempo inteiro, em todas as áreas. E segundo ele, a sacada da felicidade é, quanto mais momentos de flow você tiver, mais feliz você é. Mas, cara, no primeiro exemplo que você deu a respeito desses grupos, de se juntar esses grupos nesses cafés e fazer essas rodadas, eu concordo, mas desde que hajam pessoas dispostas a fazer esse tipo de embate, né? Porque o que acontece? Porque eu percebo também muitas pessoas imaturas, muito imaturas, ao ponto de não interessa saber qual que é a verdade. Não me interessa eu aprender junto com você. Não me interessa saber, inclusive, nem se eu sou errado. O que me interessa é eu me sentir superior a você. Isso ainda prevalece muito em nossa civilização, cara, muito infelizmente. Então, isso atrapalha bastante também e acaba contribuindo para que essas discussões... Bom, a gente acabou não. A gente tem visto isso constantemente com a polarização política, né? Onde não interessa mais saber o que é real. Não me interessa mais saber o que é verdade. Eu só preciso ser superior a você. Preciso só ganhar o debate, que é esse aspecto competitivo, cara, que é ridículo, né? Em conversas que, se você for colocar por aí, ferrou. Você está colocando competição, inclusive, em uma das ferramentas mais primitivas que nós possuímos, né? De socialização, que é essa possibilidade de trocar ideias e conversar. Então, isso tem que ter sido superado necessariamente para que isso flua naturalmente em conversas desse tipo. Senão, vai estar simplesmente ali duas pessoas em um cabo de guerra, onde, longe de estarem ali tentando aprender alguma coisa, vão estar querendo sempre ser um melhor do que o outro, inclusive com níveis de agressividade e violência, ao ponto de fazerem uma besteira um para o outro. Não, perfeito.
Como eu te falei, eu comecei a analisar na internet, tem um livro sobre o assunto, eu comprei, tá para chegar. Eu não vi ainda como é que é estruturado, mas eu acho que uma das premissas é essa. Se as pessoas vierem só para defender seus pontos de vista, eu acho que não vai contribuir para ela nem para as outras pessoas. E hoje, infelizmente, eu acho que até como mecanismo de defesa, porque como todo mundo se sente muito atacado, o que você faz quando você é atacado? Ou você briga ou foge. Então, como não dá para fugir toda hora, a gente vai brigar o quê? Vai vociferar, vai levantar a voz, vai usar argumentos falsos e tal. Não leva a uma troca, a um debate, etc. Não, de novo, é sempre mais fácil falar, né? É difícil organizar e encontrar pessoas que sejam dispostas a fazer e tal. Por outro lado, como todos os grupos que tendem à transcendência passam por isso, a ideia é estar aberto para todo mundo que vem e depois as pessoas vão se auto-selecionando. Tem um custo, sempre tem um custo. Tem um debate, tem um sacrifício aí meio chato e tal. Mas é do jogo, não dá para a gente pré-determinar quem vem ou não vem também. E você falou uma coisa que eu concordo contigo. Eu acho que tem muito disso da pessoa estar o tempo todo sendo bombardeada e ela acabar se acostumando a esse tipo de ambiente. E, às vezes, também há uma falta de reconhecimento ou de exemplos que ela possa ter acesso de outros tipos de conversa que não são assim. Como a comunicação não violenta, por exemplo, é uma dessas formas, ou os próprios debates que nós levamos a cabo por aqui, né, que objetivam justamente esse aspecto exploratório, de aprendizado, e não um aspecto de aqui alguém provar alguma coisa para o outro, né? Nunca isso passou pela nossa cabeça. Então, a falta de exemplos ao redor também acho que acaba contribuindo para falar, não, só existe esse jogo para ser jogado, não existe mais nenhum tipo. Então, a pessoa acaba criando aquela questão da profecia autorrealizável, né? Ela se enfia numa armadilha que é difícil dela sair, porque ela vai buscar, então, sempre coisas desse tipo, ou vai achar que esse é o único tipo de abordagem possível e jamais vai tentar buscar alguma coisa na internet que sejam coisas edificantes ou conversas de mais alto nível para que ela faça tudo isso aí de uma forma diferenciada, né? Não, bem colocado. Vamos pegar duas esferas em que a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo, trabalho e família. Se no trabalho os tipos de diálogos são de gladiadores, né? Não tendem, não querem levar um conhecimento mútuo, mas a uma imposição de verdades uma do outro. E se na família as pessoas não conseguem conversar minimamente sobre política, sobre esporte, outra coisa, é claro que a pessoa vai se sentir acuada e é claro que ela vai imaginar que o mundo inteiro está assim. Ela precisa, de novo, ter a sorte, ter a fortuna, ou ter essa busca tão forte, esse impulso de busca tão forte, a tal ponto de poder encontrar esses veículos que existem várias pessoas fazendo isso hoje, conversando, trocando ideias, mas que talvez, por um lado, está fácil de encontrar porque está acessível, mas por outro lado, você precisa cavucar um pouco mais, precisa saber discernir e tal, porque tem muito lixo no caminho. Nunca teve tanto lixo no caminho. Eu acho que a tecnologia, principalmente a tecnologia midiática, né, acabou amplificando, inclusive, os nossos próprios lixos interiores, né? Nossas próprias sombras estão aí super amplificadas, né? E eu acho que recai um pouco também naquilo que você mencionou anteriormente, de que tanto a ciência como a própria tecnologia, apesar de trazerem todos esses benefícios, né, nós sempre batemos nessa tecla, também trouxe com elas essa ideia de que produzimos ferramentas, mas o que fazemos com essas ferramentas é uma outra coisa, né? Ou seja, o aspecto psicológico continua ali, né, presente. Então, não é o fato de a pessoa ser um cientista, se for com C maiúsculo, beleza, mas se for com C minúsculo, ele vai padecer e vai deixar com que a sua parte psicológica interfira de forma que essa neutralidade fique completamente comprometida por esses aspectos, né, que envolvem o quê? Ego exacerbado, egoísmo, sentido de superioridade em relação aos outros e por aí vai, né? Então, tudo isso acaba... A maioria nem percebe. Acho que a maioria nem percebe. Mesmo aqueles que são mal intencionados, nem percebem o quão dogmáticos são, quão reféns dos seus próprios interiores. Esse interior que ele nega existir, que comanda a vida dele, ele nem percebe, nem está percebendo. É interessante
tá no finalzinho, acho que talvez dê para falar um rápido aqui. O Bernardo Kastrup, em de suas entrevistas, ele menciona que muitas vezes ele está conversando com algumas pessoas que são, inclusive, cientistas ocupando lugares assim de instituições muito bem respeitadas, que entram no debate junto com ele e não fazem a mínima ideia do que seja consciência, a mínima ideia de como funciona o cérebro, e são pessoas com projeção assim muito respeitável. Então, ele fala que se impressiona às vezes como que as pessoas que estão advogando a favor ou dizendo, né, que trabalham com neurociência ou que entendem sobre a consciência, não terem condições, inclusive, de conversar a respeito do que seja de fato consciência. É impressionante. Não está enxergando, né? Não é nem uma fé, não está enxergando. Tá vendo? Impressionante. Bom, acho que deu aqui, né? Já quase Deu, uma hora aqui. uma hora. Bom, queria mais uma vez agradecer a você pela sua participação sempre preciosa. Também pedir para que as pessoas, né, curtam o vídeo, né, se inscrevam no canal, façam seus comentários, que a gente sempre acha muito legal, isso ajuda o canal a crescer. E é isso daí, cara. Até a próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Muito obrigado. Valeu, até mais. Até mais.